Olá, sejam todos bem-vindos ao Mensageiro Profético, o seu canal das profecias bíblicas e as verdades de Deus para os últimos dias. As verdades presentes para o tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim. Hoje vamos falar sobre uma das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Meu amigo, as 3 mensagens que formam o Evangelho eterno. Pegue uma caneta, pegue um papel, sua Bíblia especialmente, para que você possa acompanhar as passagens bíblicas deste assunto tão maravilhoso, tão especial da Palavra do Senhor e também que completa o Evangelho eterno. A primeira mensagem do anjo de Apocalipse 14. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno para anunciar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo, língua e povos. Aqui então requer atenção, muita atenção. Será o anjo do Senhor que vem do céu pregar o Evangelho eterno, a primeira mensagem, a segunda e a terceira? Será que é um anjo literal? Não, meu amigo. Esse anjo, ele representa você e eu e todos os pregadores que, de acordo com a palavra de Deus, vão pregar um evangelho puro, um evangelho direto, um evangelho correto, de acordo com como está na palavra. Então, este voando significa rapidez, urgência, velocidade. Nós precisamos ter urgência de pregar as verdades bíblicas. E o anjo significa mensageiro, não esqueça disso, nós estamos falando de profecia. Então, anjo na profecia significa mensageiro. Versículo 7 aí, dizendo com potente voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos aqui então, essa é a mensagem. Eis a mensagem direta da testemunha fiel que é o soberano Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui é que a mensagem é pregada com potente voz. Já começa assim, olha aí na tela aí. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Vamos por parte, venha cá. Vamos por parte. Primeiramente, o temor ao Senhor, soberano Criador, ele vai desde a crença de que existe um Deus, porque muita gente hoje, meus amigos, eles estão crendo muito mais na teoria do evolucionismo, do Big Bang, do que propriamente na existência de um Deus criador de todas as coisas. Então, essa mensagem de Apocalipse 14, a primeira mensagem aqui do verso 6 e 7, está chamando a atenção para a necessidade de os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores, respeitarem a Deus e começarem a guardar os seus estatutos, seus mandamentos. E outra coisa, dar glória a Deus, exaltar ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor, olha o que diz o Salmo. O Salmo diz o seguinte, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo 24 diz que tudo é dele, o mundo e os que aqui habitam pertencem a ele. Pela graça e misericórdia e bondade dele, pelo seu poder criador e mantenedor, é que nós existimos e que temos nossos bens, nossas casas, nossos teres, nossas posses. E tudo isso precisamos atribuir como sendo algo vindo pela bondade do Eterno. Por isso aqui está, glória a Deus, dê glória a Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. O Senhor vai começar o seu juízo e não tem como você e eu barganharmos. Senhor, espera um pouco aqui. Quando Ele determinar que chegar o teu dia de ser analisado, de o teu caso ser analisado no céu, de o meu caso, de eu ser julgado, eu não posso barganhar com Ele e pedir, não, Senhor, só no outro mês eu tenho que ajeitar o negócio. Não, queridos, nós precisamos cuidar disso agora. Nós precisamos estar vivendo conforme diz a palavra agora, porque é chegada a hora do juízo de Deus. Isso é muito especial. E o terceiro ponto é a adoração. Olha o que está aí, olha. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E por que nós precisamos adorar de forma correta o ser correto, o Criador correto, o Deus verdadeiro? Queridos, é porque tem muita enganação no meio gospel, no meio cristão, no meio dito cristão. Há vários tipos de adorar. Tem pessoas adorando com dança, adorando com não sei o quê, porque diz que está na Bíblia, e aí ele começa a adorar do jeito dele. As pessoas que pensam que adorando a Deus do seu próprio jeito, o Senhor tem que aceitar de qualquer jeito, infelizmente esses amigos e esses irmãos poderão ser surpreendidos.
porque a palavra de Deus diz que nem toda adoração ele aceita. Mateus 7:22 chega a dizer o seguinte, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, não, nem todos entrarão no reino de Deus. E quem entrará? Só quem fizer a coisa do jeito que Deus manda, quem fizer a vontade de Deus, esse será salvo. Então será muito importante nós meditarmos aí nessa primeira mensagem que enfatiza juízo, enfatiza a verdadeira adoração, já que a besta também quer ser adorada, nós vamos já ver aqui, Satanás quer adoração, ele tentou Jesus pedindo e propondo que Jesus o adorasse em troca de alguns favores e teres e riqueza, posições no mundo, tudo que o homem quer. Satanás está propondo em troca de adoração. Então, no desfecho final da raça humana, os verdadeiros adoradores, o verdadeiro povo de Deus estará em litígio com a besta, com Satanás, com a nova ordem mundial e com os poderosos homens da terra. Por quê? Porque a maioria quer adoração para si. E Deus está dizendo, filho, você precisa adorar só a mim. Filho, você precisa adorar de forma verdadeira. Se você adorar a besta, você terá problemas, porque você enfrentará o juízo juntamente com Satanás, do lado de Satanás. Então, adore ao Criador de uma forma correta, como diz a palavra do Eterno. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, coloco para você acompanha então, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha o que está dizendo aqui, meus amigos. Primeiro, já começou o juízo. E a informação aqui é que começa pelos filhos de Deus, pelos ditos cristãos, por aqueles que respondem como crentes na palavra de Deus, como seguidores de Jesus. É por estes que o juízo vai começar. Outra coisa é especial te lembrar que os últimos dias, como sempre nós falamos aqui no início do vídeo, né? Os últimos dias começou desde 1798. Então, quando aconteceu o movimento dos cristãos de 1844, ali dava o pontapé inicial para a pregação das 3 mensagens. As 3 mensagens do Evangelho Eterno estão autorizadas pelo céu a serem pregadas desde 1844. Isso você confirma aí lendo o Apocalipse capítulo 10, os versículos 10 e 11. Não vamos ler tudo aqui, mas desde aquele desapontamento de Guilherme Mille, com aquela multidão de crentes, já está autorizada a pregação das 3 mensagens. É só você ver direitinho que você vai entender. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 6 e o versículo 12, a informação de que os sinais que mostram o início do julgamento do povo de Deus, a começar pelos mortos, e os mortos cristãos, ele realmente já começou desde 1844. E antes de 1844, você já vai presenciar aqui, nós vamos ver aqui, que a história conta os movimentos e os sinais que a natureza mostrou, exatamente os sinais que Jesus falou em Mateus 24. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Versículo 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então você percebe aqui, meu amado, que os sinais previstos por Jesus em Mateus 24 se cumpriram, já se cumpriram. Por que estamos falando aqui do 6º selo, que isso está no passado? Nós queremos até colocar para você algumas datas que vão fazer você recordar melhor. O terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755, em Portugal. Vamos aí de branco. A lua cor de sangue, em 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra. Olha aí de amarelinho. O escurecimento do sol aconteceu em 1780 e a queda das estrelas aconteceu dia 10 a 13 de novembro de 1833 nos Estados Unidos. Então venha cá, vamos ponderar. Isto aqui já aconteceu. Então todos estes sinais que você encontra em Apocalipse 6, versículo 12 em diante, foram sinais que antecediam o julgamento dos mortos. E quando você vê Lucas capítulo 21, versículo 25, que a gente não vai ler aqui por uma questão do tempo, você vai ver que estes mesmos sinais vão assinalar o juízo dos vivos.
adicionando apenas aqueles acontecimentos que envolvem o fim. O juízo dos vivos é uma confirmação, é algo rápido, porque é só uma confirmação de quem está vivendo o Evangelho conforme está na palavra. Conforme estamos estudando aqui, o Evangelho eterno. Entendido? Um evangelho eterno. Não é o evangelho anátema. Não é um evangelho por dinheiro. Se tem alguém ganhando dinheiro em nome do evangelho, esse alguém não está pregando o evangelho eterno. O evangelho eterno visa o reino do Senhor, visa a salvação. Agora vem uma pergunta interessante. Essa pergunta aqui é especial. Quem deve pregar este evangelho, esta mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, versos 6 e 7? A própria Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 10, o versículo 10 e 11, afirma que deveria sim, nos últimos dias, haver um movimento de pregação do Evangelho através das profecias. Primeiramente, nós vamos ver que o movimento de 1844, em Apocalipse 10, versículo 10 e 11, ali fala do desapontamento de Guilherme Miller com o povo e tudo mais. Então, depois desse desapontamento, venha cá. Depois desse desapontamento, a ordem foi que as pessoas continuassem a pesquisar. Eles passaram praticamente um mês pesquisando sem ter resposta. Depois de um mês, Deus providencia chamar uma profetisa, que a gente hoje conhece, os livros dela aí, está exposto para todo mundo. Não é só para os adventistas. Eu quero aqui fazer uma correção que muitos estão equivocados. Alguns dizem que a Ellen White é a profetisa dos adventistas. Não, calma aí. Ellen White foi chamada por Deus, não foi chamada por adventista. Ellen White é a profetisa do povo de Deus. Se você é do povo de Deus, se você fala a vontade de Deus, se você guarda os mandamentos de Deus, se você prega as mensagens do Evangelho eterno, se você cumpre o que está na palavra, você é filho de Deus. E por conseguinte, você deve sim obedecer o que diz a profetisa do Senhor. Não é profetisa da liderança, não é profetisa do presidente X, presidente tal, ou do irmão fulano de tal. Ela foi chamada pelo Eterno, portanto, ela é serva do soberano Senhor Jesus Cristo e fez um trabalho de 70 anos de ministério, levando uma mensagem, amando do Eterno e soberano Salvador. Então ela foi uma mensageira. Olha aí, voltando a Apocalipse 14, 6 e 7, o anjo é mensageiro. Então vamos lá entender que Ellen White é a profetisa do povo de Deus. Portanto, se informe nisso. E o que é que diz os testemunhos? A profetisa diz que sim, foi chamado um povo para pregar esse evangelho, essas 3 mensagens. Esse povo levou praticamente 19 anos sendo chamado de o povo do advento. Olha que coisa interessante. 19 anos sem igreja e sem templo, sem denominação e sem nome. Era o povo do advento. Que coisa bonita, ali tinha pessoas da igreja metodista, congregação cristã, eu não sei de quantos lados foram chegando, a igreja foi crescendo, mas a igreja povo. Dá para você entender isso? Dá. Talvez hoje o foco está maior no CNPJ, talvez o foco esteja maior na instituição, né? Talvez o foco esteja maior no que diz o manual da instituição. A instituição, muitas das instituições pelo mundo afora que pregam a palavra, muitas das instituições que respondem como igrejas do Senhor, essas instituições se tornaram como empresas. Se você olhar com cuidado, você não vai ver diferença entre essas instituições e as empresas seculares. Mas eu estou dizendo isso aqui para que haja um cuidado, para que nós, irmãos, tenhamos cuidado. Você, pastor, meu amigo, tenha cuidado para que o teu foco maior não esteja em cumprir a obrigação da instituição, para que você não esteja colocando em frente a obrigação do teu gerente, do teu presidente. Não, coloque em primeiro lugar a orientação do teu bom pastor, do soberano Senhor Jesus Cristo. Agora vem outra pergunta. Agora vem outra pergunta importante. Se os adventistas do sétimo dia, daquele movimento lá de 1844, um povo, né? Começou com um grupinho desiludido de pessoas que restaram, os remanescentes. Sempre começa ou recomeça com os remanescentes. Acreditando no movimento de 1844, Guilherme Miller e muitos outros, crendo que Jesus iria voltar no 22 de outubro daquele ano, 1844. Quando Jesus não voltou, aquele crente superficial, ele ficou bravo, decepcionado, chateado com a liderança e ele escafedeu-se, como diz muito por aí. Ele saiu fora, não quis mais nem saber. Ficou só um grupinho de remanescentes.
Olha o que é o povo de Deus. O fiel não abandona o barco em qualquer maré, não. Ficou ali um grupinho de perseverantes estudando e passaram aproximadamente um mês estudando sem respostas. Somente depois de um mês veio a primeira visão, a Ellen White, e tudo foi esclarecido sobre o trabalho que realmente acontece no santuário, a passagem de Jesus para ministrar, para começar o seu ministério sumo sacerdotal. Por que Jesus contou essa parábola em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 8? Essa parábola dos trabalhadores. Olha como começa a parábola. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Verso 2. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou para a sua vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Verso 5. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona também, e procedeu da mesma forma, mandou-os para a sua vinha. E saindo ainda por volta da hora 1/10, encontrou outras pessoas que estavam desocupados e perguntou: Amigos, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Verso 7. Eles responderam: Não, ninguém nos contratou. Então ele disse: Ide também para a vinha. Meus amigos, essa parábola é interessante. Aqui tem um trabalhador, pelo cálculo que a gente fez aqui, eu coloco na tela para vocês. A primeira hora é 6 horas da manhã. Ele saiu contratando, praticamente de madrugada. Depois tem, na hora 3, na hora terceira é 9 horas da manhã. Ele saiu e encontrou pessoas desocupadas. Ele contratou e mandou para a vinha. Na hora sexta é 12 horas. A hora sexta na Bíblia são 12 horas do dia, nos dias de hoje. Ele encontrou pessoas desocupadas e mandou: vão para a vinha. Tá aí de branco. A hora nona são as 15 horas ou 3 horas da tarde. Ele saiu novamente na praça e viu que tinha pessoas desocupadas. Ele perguntou: Amigos, mas o dia todo aqui desocupados? Ninguém nos contratou, vá para a minha vinha. E aí ele sai por último 5 horas da tarde, 17 horas, que é a hora 1/10. Meus amigos, aqui a hora 1/10, 5 da tarde, diz que aquele senhor da vinha saiu e encontrou na praça pessoas desocupadas. Venha cá. E ele disse o seguinte: vocês passaram o dia todo aqui desocupados, por quê? E disseram para ele: olha, senhor, não nos contrataram. Contrataram todo mundo aí, contrataram o pessoal dali de cima, dali de baixo, mas não nos contrataram, a gente está aqui, né? Ele disse: não, é 5 da tarde, falta só 1 hora de trabalho, mas vão para a minha vinha que eu te darei o que é justo. Ah, meus amigos, o desfecho dessa parábola, eu fico imaginando quem estava ouvindo essa parábola. Porque diz que na hora que começou o pagamento, o dono do serviço disse: olha, comece pelo último, comece pelos trabalhadores que entraram 5 da tarde. E aí quando eles receberam lá, que conferiram, 1 denário, exatamente o salário daqueles que entraram 6 da manhã, que enfrentaram o sol, que foram fatigados pelo trabalho e pelo sol do dia todo. E aí, quando essas pessoas que começaram o trabalho cedo viram aquele salário igual o que tinha sido prometido para eles, pensaram em seu coração: nós vamos ganhar muito dinheiro. Se esse aí que entrou 5 horas está ganhando do mesmo tanto que o chefe nos prometeu, o chefe vai nos dar uma coisa muito melhor. Que quando receber o seu salário está lá 1 denário. De acordo com o prometido pelo dono do trabalho. E aí resmungaram. Mas aí não tá certo um negócio desse aí não. O pessoal que entraram aí 5 horas da tarde aí estão ganhando mesmo tanto que nós, e nós passamos o dia todo suando no sol quente aí. Resmungaram. E aí o dono do serviço disse uma coisa interessante: Ei, eu não contratei contigo 1 denário, meu amigo? Foi. E por que você está reclamando? Não te paguei 1 denário? Ou você tem um olho gordo? Ou você está com inveja? O que é que você tem a ver com o meu dinheiro? Eu posso dar para quem eu quiser. Eu contratei alguém 5 da tarde e deu o mesmo valor de 1 denário que eu te prometi, mas não estou te devendo nada, não. Por que Jesus está contando essa parábola? Se referindo ao final dos dias, se referindo aos pregadores do Evangelho. Tenha certeza de uma coisa: foram chamados patriarcas, foram chamados judeus, depois foram chamados reformadores na Idade Média, depois foram chamados adventistas do 7º dia. O primeiro chamado, querido, não foi você não, os primeiros chamados foram os profetas e os patriarcas. Primeiros chamados. Os que foram chamados na terceira hora, que é 9 da manhã, foram os judeus. E os que foram chamados depois dos judeus, acredite, foram os reformadores aí, que está na hora sexta, que é 12 horas do dia.
12 horas do dia. Depois desses que foram chamados 12 horas do dia, né, que é a hora sexta, aí vem o movimento daquele povo que estava esperando Jesus, aí na hora nona. A hora nona equivale a 3 da tarde. Aí entram aquele povo do advento, né? Na hora nona, foram os que foram chamados aí. E depois deste povo do advento, acredite aí de azul, olha aí comigo, entra mais um grupo, aquele grupo das 5 da tarde, o grupo da hora 1/10. Então venha cá, meu amigo. Depois dessa hora nona, que é 3 da tarde, vem o grupo dos últimos dias, que talvez nem seja crente atualmente. Porque eles vão entrar aqui nesse trabalho só quando faltar 1 hora para o mestre prestar conta. Que eles entrarão no último instante que a porta estiver aberta. São pessoas que vieram depois dos adventistas do 7º dia. Mas e por que, JR, tem um grupo sendo chamado para pregar o evangelho depois dos adventistas do 7º dia? Boa pergunta. Vamos perguntar. Vamos indagar, vamos nos informar sobre isso. Vamos ler o que é que diz a profetisa do Senhor quanto a este assunto. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou aos gentios. Agora de branco. Deus continuará lidando com cada ramo da sua obra de acordo com esse princípio. Quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição e por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Você entendeu, meu amado, meu irmão, adventista do 7º dia ou de qualquer outra confissão de fé? Aqui está claro, se nós estivermos na igreja verdadeira, mas não fizermos o ide como ele manda, como ele ordena, diz aqui que ele tira, sim, essa prerrogativa, ele tira essa dádiva da exclusividade e dá para outro. Se nós não fizermos como o Senhor está ordenando, não pregarmos as mensagens angelicais, assim como as outras mensagens do Evangelho Eterno, se não pregarmos como Ele está ordenando, queridos, está muito claro que Ele... Eu vou colocar aqui, olha, só para a gente ler essa parte aqui de branco, onde está escrito assim, ó, quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua vocação, sua posição, venha cá. Então, se uma igreja se demonstra infiel, se um povo se demonstra infiel, muito cuidado, o Senhor vai tirar dele a oportunidade daquele ide. O Senhor passa a não mais cooperar com ele. É o que diz bem embaixo aqui, olha, no último parágrafo, você lê aqui, ó, olha o que diz aí, ó. Seja qual for a sua posição, por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. No entanto, se estes, por sua vez, não purificarem a vida de toda má ação, se não estabelecerem puros e santos princípios em todos os aspectos da sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente. Ô meu amado, ô meu irmão, meu querido amigo que está aí no vídeo, isso aqui é muito solene, é muito sério. Porque qualquer que seja a igreja, independente da placa, CNPJ ou cor da sua placa, não importa a cor da sua bandeira. Ele diz que quando uma igreja não está fazendo o seu papel de anunciar o evangelho eterno, ele perde essa prerrogativa, o Senhor os afligirá. O Senhor os afligirá e tira deles essa oportunidade. Eles são reprovados. Olha, continua aqui comigo, aqui, de branco, bem embaixo aqui, ó. E a não ser que se arrependam, o Senhor os removerá da posição que eles ocupam, tornando-os uma vergonha. Meus amigos, meus irmãos, se nós não fizermos o ministério, a pregação do Evangelho, o ide, conforme está no Evangelho Eterno, nas 3 mensagens angelicais, de acordo está na Bíblia,
não quero nem saber qual é a tua igreja. Não importa, não interessa, porque você vai ser afligido, seja adventista, seja outro, seja do sábado, seja do domingo, seja da quarta-feira, seja de qualquer confissão de fé, será afligido. Aqui é a palavra do Senhor. Por isso que ele diz em Mateus 7, 22 e 23, nem todo que diz Senhor, Senhor, não, ninguém tem cadeira cativa porque já está na igreja, não. Não é isso, é fazer a vontade do Senhor. Todos os que quiserem entrar na cidade de Deus têm que, durante sua vida terrestre, representar a Cristo em seu procedimento. Aqui diz, toda pessoa que quer entrar no reino de Cristo precisa, sabe o quê? Representar a Cristo. Como? Em seu procedimento diário. Vamos botar de novo? Todos os que quiserem entrar no reino da cidade de Deus têm que, durante a sua vida terrestre, representar a Cristo em seu procedimento. Isso é o que nos torna mensageiro de Cristo, suas testemunhas. É isso que habilita a pessoa a pregar sabendo que está do lado de Cristo. O que habilita a pessoa a estar corretamente aprovado no livro da vida é se ele representa a Cristo em todos os aspectos da sua vida. Tanto na hora do culto, que ele está bem arrumadinho, engomadinho, como depois que ele sai de lá, está na vida comum, no cotidiano, na vida secular. E a gente vai saber quem é cristão é aí. Portanto, em todos os aspectos, nos negócios, nos compromissos, nas brincadeiras, nos trabalhos sérios, em tudo que seja os seus aspectos, nós precisamos representar o nosso Salvador de uma forma digna e de uma forma que ele aprove. Louvado é o nome do Senhor. Aí de branco, vamos ler agora de branco embaixo aí. Devem apresentar um claro e positivo testemunho contra todas as más práticas, apontando aos pecadores o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, mas aí é um compromisso sério. Porque aqui está dizendo o seguinte, você precisa apresentar ao mundo, apresentar ao povo, apresentar à tua igreja, quem quer que queira ouvir ou não queira ouvir. Mas tu tem que falar para todas as pessoas ao teu redor um positivo testemunho. O que é um positivo testemunho? Aí diz mais, olha, um claro e positivo testemunho contra todas as má práticas. Então, todos os pecados precisam ser denunciados. Quer seja dos meus parentes, quer seja dos aderentes, dos outros, do estranho, do mundo todo, quer seja de crentes ou não, precisam ser denunciados. Só os pecados. As pessoas têm que ser amadas, bem recebidas, bem acolhidas, mas aí você não vai ser conivente com o pecado dela. Você acolhe a pessoa e reprova o pecado dela. Chega lá e diga, meu irmão, meu amigo, eu preciso te falar. Isso aqui está errado, nós precisamos largar. A palavra de Deus diz assim, nós precisamos correr atrás de fazer a vontade do Senhor. Isso aqui está errado e precisa ser deixado. Isso é chamar o pecado pelo nome e não odiar o pecador, mas odiar o pecado. Ainda de branco, bem embaixo, é o positivo testemunho, né? Apontando aos pecadores o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer seja admoestando, ensinando, repreendendo, porque Deus repreende aqueles que Ele ama. Ele repreende. Então, quando esse canal aqui trouxer uma repreensão a determinados erros, não é contra pessoas, é contra o erro, repreendendo o pecado, porque Deus repreende, Jesus repreende aqueles que Ele ama. Aí, apontando agora ao Salvador. O Salvador tem que ser apontado. Jesus é maior, ele tem a solução. Jesus pode te livrar de pecados conhecidos. Jesus pode te dar o Espírito Santo para você fazer as reformas. Para eu fazer as reformas, então nós apontamos o Salvador às pessoas. E é isso que vai te ajudar no processo da salvação. É quando é apontado o Salvador. Mas que Salvador? É esse que se mistura com o pecado para praticar até Jesus voltar? Não. É o Salvador que nós conhecemos na Bíblia, é aquele que tira o pecado do mundo. Então, ele tira o pecado conhecido de nossas vidas. Aonde Jesus chega, sim, ele aconselha, filho, não peque mais, ou então não posso ficar com você. Ele disse para a mulher samaritana, ele disse para a mulher adúltera, ele disse para aquele ex-paralítico lá do tanque de Betesda, ele disse para muita gente, filho, vai e não peques mais. Eu tenho certeza que ele disse também para mim. E tenha certeza, ele dirá para você porque você é muito amado. Você é especial, meu amigo.
Jesus não vai te enganar. Ele diz, filho, eu te amo, gosto de você. Agora, meu conselho para você, vai e não peques mais. O juízo está às portas. É hora de começar a ter o julgamento a qualquer momento. E, além do mais, adore aquele que fez. Faça uma adoração verdadeira. Lembra que Jesus falou? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o tempo todo, em espírito e em verdade. Em todas as práticas de sua vida, ele faz tudo para a honra e adoração do nosso bendito Salvador. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Se o atalaia não tocar a trombeta, ao notar que a espada vem chegando, e o povo não for avisado, e vier a espada e ferir alguma pessoa de morte, esta pessoa terá morrido por causa de sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Essa pessoa vai morrer na transgressão dela. Vai ser destruída, coitada. Mas ele vai culpar o infeliz que permitiu tal pecado, dizendo que não, isso aqui não é pecado, isso aqui é permitido. Vamos continuar aí. Eu a ti constituí por sentinela, por atalaia sobre a casa de Israel. Ouve a palavra da minha boca e entrega ao povo o aviso. Ei, você está convocado para dar esse aviso, meu amigo ministro, meu amigo diretor, meu amigo ancião, meu amigo pastor, você que lidera um grupo de pessoas, você tem uma responsabilidade de conduzir o povo dando o devido aviso da Bíblia, não esconda nada. Foi isso que ele disse para Jeremias. Disse, Jeremias, avisa o povo aí, isso está em Jeremias 26, verso 2, avisa, fica na porta da igreja, avisa todo mundo, mas não omita nenhuma palavra. Ele também disse através do profeta Isaías. Isaías foi convocado para dar um anúncio a um povo idólatra. No capítulo 58 você encontra isso. Aliás, queridos, todos os profetas foram chamados para dar o aviso ao povo. E eles deram. Agora é a nossa vez. Está você disposto a pregar essas 3 mensagens? Esse aqui é só apenas a primeira mensagem. Uma mensagem que fala de juízo, que fala de adoração. Nós precisamos definir quem vamos adorar. Tem uma coisa interessante para te falar. Adore aquele que fez. Mas fez o que, Sr. J.R.? Que fez os céus, a terra, o mar e no 7º dia descansou. Essa mensagem do primeiro anjo, ela toca no assunto de criação para trazer à tona o santo sábado. Tem as pessoas que estão crendo e acreditando que é o domingo, o dia do Senhor. Não, meus amigos. Na lei de Deus você vai encontrar que quem fez todas as coisas merece um título de criador. Então, no santo sábado aparece um carimbo, um título, onde Deus é o Criador, onde o seu território é toda a terra, e ele apresenta isso para seus filhos como um sinal. Você vê isso em Êxodo capítulo 32 e o versículo 15 a 18. Você vê isso em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Você encontra isso em várias partes. O sábado é o dia do Senhor. O dia que mostra que o nosso Pai eterno é o grande Criador de todas as coisas. Então decida agora, meu amigo, para o teu próprio bem. Decida a quem adorar. Prepare-se para um juízo que está iminente, próximo de você e próximo de mim. Pregue esta mensagem do Evangelho para todas as criaturas em tua volta e que Deus seja louvado com a tua decisão de acompanhar e obedecer a mensagem da testemunha fiel. Você tem sim a mesma missão que foi dada ao profeta Ezequiel. Você foi instituído por Deus como um atalaia. Não espere tudo pela conta do teu líder da tua igreja, porque a salvação vai ser individualizada, vai ser chamada pessoa por pessoa. Faça como os bereanos, vá lá e olhe na palavra de Deus. Se estiver a mensagem na palavra de Deus, você já sabe que é para ser obedecida. Louvado é o nome do Senhor. Todo seguidor de Jesus tem uma obra a fazer como missionário de Cristo. Na família, na vizinhança, na vila ou na cidade em que reside. Todos os que se consagraram a Deus são veículos de luz. Deus o torna instrumentos de justiça para comunicar a outros a luz da verdade. Isso está em Serviço Cristão, página 18. Todo aquele que se acha ligado a Deus comunicará a luz aos outros. Se existir alguém que não tenha luz a comunicar, é porque não tem ligação com a fonte de luz. Serviço Cristão, página 21. Agora aí de branco. Na extensão em que alcança suas oportunidades,
Todo que recebeu a luz da verdade está sob a mesma responsabilidade que pesava sobre os ombros do profeta de Israel, ao qual veio a palavra: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Ezequiel 33, 7. E Serviço Cristão, página 12. Meu amigo, isso aqui é sério. Isso aqui chega a ser trágico. Se alguém não se sente capaz de anunciar o Evangelho, inclusive o Evangelho da primeira mensagem angélica, que fala de juízo, que fala de adoração, que fala do temor a Deus, que fala dos 10 mandamentos, se você não se sente capaz de falar sobre isso, aqui a pena inspirada está dizendo, é porque você está desconectado do eterno, você está desconectado da luz. Na extensão em que alcança as suas oportunidades, todo que recebeu a luz da verdade está sob a mesma responsabilidade que pesava sobre o profeta Ezequiel, profeta de Israel, ao qual veio a palavra dizendo: A ti eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Diga que foi eu que mandei, mas todas as pessoas têm a mesma responsabilidade que Ezequiel, a menos que você não esteja conectado com aquele que chama e depois envia. Porque Jesus é aquele que chama: vinde a mim, todos que estás cansados, vinde a mim, eu vou ajudar vocês. Depois que ele ajuda, que ele ajeita, que ele perdoa, ele diz: agora, filho, ide pregar o Evangelho. Meus amados, meu apelo é que o Senhor te permita acompanhar esse canal a ponto de nós estudarmos juntos. No próximo vídeo, nós veremos a segunda mensagem do Evangelho eterno. Eu quero te pedir uma gentileza que eu sempre faço. Meu amigo, torne-se um mensageiro, torne-se um de nós. Sabe de uma coisa? Faça algum comentário aí, diga de onde você está assistindo esse vídeo. Me diz aí, quero mandar um abraço para quem está em Portugal. Tem gente na Europa acompanhando os vídeos. Quero mandar um abraço para meu amigo Júnior, né? Grande Júnior com sua esposa, irmã Wene. Quero também cumprimentar os que me mandaram a mensagem de São Paulo. Tem minha filha que está em São Paulo com o meu genro, o Rodrigão, os meninos, né? Tem aí os meninos, né? Samuelzinho, o Simon. Tem também a Joana, a Sara, enfim, que Deus abençoe. Mas e você, de onde você está assistindo esse vídeo? Manda dizer nos comentários: ei, eu estou aqui. Teve um colega que mandou aqui, Carutapera, Turiaçu, no Maranhão. Se inscreva no canal, seja um de nós. Isso aqui é uma família. Nós estamos aprendendo com a palavra de Deus. Nosso professor é Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nesse momento e pela tua família. Vamos orar. Soberano Senhor Jesus Cristo, Pai querido, nos ajude a entender que estamos nos derradeiros dias da história da raça humana. Nós estamos na véspera do nosso próprio julgamento. Nós estamos, Senhor, em um mundo que não está mais respeitando a sua santa lei. Mas eu quero lhe apresentar esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã que ficou até agora no vídeo. Queira abençoar a família de cada um deles. Nos torne uma família, nos ajude a fazer sua vontade. Conserve o nosso nome no seu livro, no livro da vida. Perdoe nossos pecados e mantenha-nos firmes na sua palavra. Esse é nosso pedido. Tome-nos em suas mãos e nos dê a sua bênção. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.